Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos começar mais um React, mais uma entrevista do professor Abel Ferreira, desta vez após a vitória, que durou 11 minutos, do Palmeiras sobre o Bolívar. Teve jogo, 11 minutos, depois não teve mais nada, mas o que importa é que o Palmeiras conquistou o objetivo principal desta primeira fase. Assegurou o primeiro lugar na fase de grupos geral. Isso dá ao Palmeiras a chance de poder decidir em casa todos os confrontos. E aí temos que aprender com os erros recentes. O Palmeiras também teve melhor fase, decidiu em casa vários campeonatos e foi eliminado. Né? Brasileirão de pontos corridos, teve a chance de decidir em casa contra o Botafogo. Copa do Brasil, Libertadores do ano passado, ano retrasado, tudo eliminado em casa. Por que foi eliminado em casa? Por que não está funcionando essa vantagem de decidir em casa? Então, o Palmeiras tem que olhar para dentro de si e entender o que está dando errado para voltar a ser dominante e voltar a ter algum sentido ter essa vantagem, né, de poder decidir em casa. Eu acho que isso passa principalmente por fazer um bom resultado fora. Não esperar que vai reverter sempre. Porque os times, quando vêm jogar no Allianz Parque com o resultado na mão, conseguem fazer o relógio andar, conseguem fazer cera, conseguem enervar o Palmeiras, aumentam a ansiedade do Allianz Parque e o Palmeiras acaba não conseguindo tirar proveito dessa situação. Então, é algo para o Palmeiras fazer uma autoanálise e melhorar. Vamos ver o que o Abel falou depois do jogo. Normalmente, depois de vitórias, ele fica mais azedo, né? E eu já andei ouvindo comentários que ele estava azedo. Vocês sabem que eu faço react sem ver nada, que é para poder reagir da forma adequada, né? Sem ter que pensar nada. Eu quero reagir, quero ver o que ele fala. Então, mas infelizmente já ganhei spoiler. Vi que ele está azedo, soube que ele está azedo. Vamos ver o azedume do Abel. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem. Vocês viram que já começou no meio, né? E eu estou vendo aqui que tem 11, quase 12 minutos aqui a duração, né? Estão vendo aqui embaixo no cantinho? Normalmente tem 15, então eu estou imaginando que a TV Palmeiras cortou um pedaço. Eu não sei se propositalmente ou por alguma razão técnica, mas não é o começo da entrevista. Onde estamos, a imprensa que temos também, e precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já tudo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, isso é na teoria. Na prática, na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians, e portanto aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana
20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura de futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem de futebol brasileiro, e nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Infelizmente há imagens que passamos, e essa é a vossa responsabilidade daquilo que é o futebol. Que é o futebol, é isto que eu quero. O jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Bom. Começou bem! Primeiro eu quero falar sobre as chances, né? Ele falou, posso estar com 80% de favoritismo, significa que o outro time tem 20%. Então, o outro time pode passar. Isso vale para o Palmeiras no Mundial, tá? Então, se o Palmeiras vai jogar contra o Bayern de Munique e tem 20% de chance contra 80% do Bayern, então o Palmeiras tem 20%. E pode ganhar. Qualquer jogo. O Palmeiras pode ganhar qualquer jogo no Mundial. O Palmeiras pode ser campeão. A chance é pequena. Até porque é uma chance pequena, vezes outra chance pequena, vezes outra chance pequena, pelo menos 4 vezes. Porque eu acredito que o Palmeiras vai passar de fase. Então aí tem 4 jogos até ser campeão. Por isso que a chance é pequena. Mas é jogo a jogo. Né? Assim como pode ser eliminado da Libertadores nas oitavas de novo. E não precisa nem pegar o time que vai ser campeão, como foi ano passado. Pode perder para um time qualquer aí, perder. Pode perder. Mata-mata é isso. Agora, a mágoa do Abel, né? O Abel, eu entendo. Eu juro que eu entendo o Abel, cara. Porque ele ainda é um cara que tem esperança que o mundo tem salvação. Que o mundo pode ser consertado. A diferença do meu modo de pensar para o do Abel é que eu já estou conformado que o mundo não vai ser consertado. É assim e é assim. Ele fala assim, é assim, mas ele fala num tom de inconformismo. Eu digo assim, o mundo é assim e a gente tem que se comportar da melhor forma possível, dado que o mundo é assim. Não vou mudar o mundo. Então, talvez quando o Abel se conformar que o mundo é assim, talvez ele seja mais feliz. Porque a gente vê que ele tem uma mágoa, ele tem um azedume ali. Eu não esqueço o que falaram de mim. Porque eu era pardal. Você viu como incomoda as palavras que são usadas em rede social? É rede social isso. Ele está repetindo terminologia de rede social. Bagre, pardal. Ele falou, usou essas palavras. E nada mais brasileira, né, do que essas. E agora tem uma furadeira aqui, que bonito. Tá certo, eu também uso furadeira. Então o Abel também precisa tentar lidar com essas manifestações. E já falei, para mim, o Palmeiras tem que treinar seus jogadores e pelo que estamos vendo, também tem que treinar o treinador para absorver o comportamento de alguns dodóizinhos da cabeça que tem em rede social. Eu realmente eu tenho dificuldade em entender o que leva um cidadão a ficar fazendo crítica sistemática contra um treinador
que trouxe tudo que o Abel já trouxe. O Abel já cometeu erros, nós já fomos eliminados de campeonatos por erros do Abel. E beleza, porque ele não vai acertar todas. O Ayrton Senna já derrapou na curva e bateu o carro dele, sozinho. Então, sem estar disputando, sabe? Sem estar sob pressão, ele está tranquilo para perder a corrida. O Ayrton Senna fazia isso. Então, o Abel também pode cometer erros. Qualquer um pode cometer erros e ser responsável por uma eliminação. Né? O Gustavo Gomes já foi responsável por uma eliminação do Palmeiras. Tantos jogadores, tantas eliminações que nós tivemos. Né? Vamos contar quantos campeonatos o Palmeiras disputou desde que o Abel chegou? Sei lá, 30, 35. Ganhou quantos? 10? Então quer dizer que perdeu 25. Em cada um desses 25 vai ter culpado. E isso faz parte da rotina do futebol. Tem aquela história do Sampras, né? Que ele falou assim: olha, eu jogo 20 campeonatos por ano para ganhar 8, que é a minha meta. Isso quer dizer que eu vou perder 12. Ele vai perder mais do que vai ganhar. O Sampras. Pete Sampras, né? Um dos maiores tenistas de todos os tempos. Então, é isso que vai acontecer com o Palmeiras. Vai perder, vai ser eliminado. Isso não quer dizer que o cara é horrível. Ah, acabou o ciclo. Acabou o ciclo é terminologia usada para quando você quer queimar um cara. Não, acabou o ciclo, acabou o ciclo. Não, acabou o ciclo. Os ciclos acabam, mas tem que... Por que acabou o ciclo? O vestiário não está respondendo mais? Nenhum esquema funciona mais? Ele já esgotou todas as tentativas de acertar um time e não acerta? Se a resposta for sim, realmente acabou o ciclo, mas isso não aconteceu com o Abel em nenhum momento. Só que ele fica magoado que existem essas pessoas. Como eu disse, eu tenho dificuldade de entender o que leva essas pessoas a fazerem isso. Você pega os últimos 20 jogos do Palmeiras, o Palmeiras ganhou 16. Dos últimos 20 jogos, o Palmeiras ganhou 16. Empatou 2, perdeu 2. Como é que alguém pode achar que o trabalho do cara é ruim? Então, assim, isso eu tenho dificuldade de entender. Mas daí a isso me deixa triste, me deixa, sabe? Tudo bem, no caso eu não sou a vítima, e ele está sendo a vítima, é mais difícil para ele assimilar esse tipo de coisa. Ok, entendo. Por isso que eu acho, o clube tem que trabalhar a cabeça dos caras, para falar assim, olha, o que esses dodóizinhos da cabeça escrevem na internet não deve ser levado a sério. Não deve ser levado em conta. Aliás, se consegue lidar com isso, muito bem. Lide com isso assim, assim, assim. Pô, não consigo lidar com isso. Pô, então para de ver rede social, cara. Para de ver rede social. Não sabe lidar com o negócio? Para. É que nem tomar umas. Pô, você sabe tomar uma e ficar de boa? Vai tomando, que é legal, gostoso. Pô, você toma umas e começa a falar besteira? Começa a se atrapalhar? Para de beber. Para de beber que não vai te fazer bem. É rede social, a mesma coisa. Vale para rede social, para bebida, para jogo, bet, vale para qualquer coisa que, né, você se sinta compelido a ir lá e que eventualmente não te faz bem. Tem que fazer direito. Se não sabe, sai fora. Bom, boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Parabéns pela vitória. A gente pôde ver o Palmeiras fazendo 2 gols no intervalo de 15 minutos, os primeiros 15 minutos de partida. E depois disso, eu pude sentir, pelo menos, que o Palmeiras ele acabou tirando um pouco o pé do acelerador. É bem verdade, teve algumas oportunidades de ampliar o placar, mas acabou fechando o placar em 2-0. Queria saber de você. Falta um mês para o Mundial de Clubes. Nessa semana falta um mês justamente para o Mundial de Clubes. Queria saber qual o plano nesse último mês de preparação, se é realmente tirar o pé, focar numa manutenção de energia e pensar, é claro, nos próximos confrontos, em Bragantino no próximo domingo, Copa do Brasil na semana que vem e também a última partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Então, queria saber qual é o plano desse próximo mês. Obrigado. Olha, o plano é jogo a jogo, não dá para ter muito plano e concordo com o que tu disseste. Eles sabem que tirar o pé do acelerador está fora.
ter como. E não há outra forma de tu te preparares do que se não ser pôr o pé no acelerador. E foi isso que aconteceu exatamente. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passos. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. Tirar o pé do acelerador e os erros começaram a acontecer. Isto é como na Fórmula 1. Quando vocês vão os primeiros que vão na frente e os que estão na box, calma. Não pode ter calma. Não pode começar a tirar o pé na curva, o carro deixa de estar tão aderente, eu deixo de estar tão concentrado, tão focado e os erros aparecem. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador e depois em função do calendário deste ano, que é o pior do que eu apanhei quando cheguei aqui, não dá para pensar muito à frente. É um jogo de cada vez, uma semana de cada vez. É isso que nós vamos fazer. Preparamos o jogo hoje aqui contra o Bolívar para fazer um bom jogo e tentar ganhá-lo. Felizmente conseguimos. E daqui a 3 dias vamos jogar com uma equipa, e corrija-me se eu estou enganado, que está há uma semana a preparar o nosso jogo. Certo? Não, eu tenho a vantagem toda. Eu, durante a semana, que é coisas que vocês... Eu gostava que vocês falassem destes detalhes que fazem toda a diferença. Façam detalhes que depois no final do ano fazem toda a diferença. Equipas que vão jogar contra outras, mas estão a pensar na Libertadores e poupam os jogadores contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos que nós, que é para ser campeões do brasileiro, e tiram jogadores para poupar a pensar e não vão com a máxima força, né? Mas são decisões que têm que ser tomadas. Ele está falando, pelo que eu entendi, que o Bragantino não está jogando no meio de semana, vai jogar contra o Palmeiras no fim de semana, e o Bragantino tem a semana inteira para concentrar só no Palmeiras. E o Palmeiras teve esse compromisso pela Libertadores. Ora, esse é o preço de jogar Libertadores e o preço de você jogar o Brasileiro contra times que nem todos vão jogar Libertadores. Isso não dá para reclamar, né, Abel? Pô. E como te disse, nós vamos preparar o Bragantino. Hoje é quinta, sexta recuperação, no sábado, que ainda os jogadores que jogaram ainda estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? É? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa de Bragantino super competitiva, não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto. O futebol brasileiro é assim. Obrigado, Abel, por mais um trechinho aí que vai virar meme, né? Esse vai virar. Abel, não adianta reclamar disso, cara. Pergunta para os caras do Bragantino se eles estão contentes com a campanha que eles fizeram ano passado. Eles não estão disputando Libertadores, não estão disputando nada porque foram mal, foram eliminados. Então, eles não estão contentes. Né? Isso é só uma consequência. Então, e isso daí, vai lá treinar o Manchester City. O Manchester City joga com o Arsenal, joga com o Chelsea, mas ele também joga com o Southampton, que não joga Copas Europeias no fim de semana, e o Southampton ficou a semana inteira só pensando no City. O City jogou Copa dos Campeões no meio da semana. Fala com o Guardiola disso. Ele vai te falar a mesma coisa, cara. Isso aí, desculpa. Tudo bem, Abel? Boa noite. Palmeiras lidera a Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro, voltou a jogar bem, então aparentemente as coisas estão ficando mais calmas aqui. E hoje o seu empresário esteve aqui, né? E o Palmeiras já manifestou interesse na sua permanência. Eu acho que tem, né, algumas coisas para acontecer. Eu queria ver do teu lado, se você acha que é o momento ainda, ou você acha que o Super Mundial de Clubes pode ser um divisor de águas, uma exposição maior. Queria que você contasse um pouco. Hã? O empresário está cá, isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Eu imagino que talvez tentar a extensão do contrato com o Abel Ferreira com o Palmeiras, não? Mas essa é a pergunta que me queres fazer? Eu quero saber se você tem planos para isso, se você acha muito cedo para falar em uma renovação ou um assunto que o Palmeiras já manifestou que quer. Eu não ouvi você ainda falar sobre isso. Eu não vou alterar, porque não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa.
e com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir por aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui, não só porque nós este ano fizemos aquilo que eu já há muito tempo queria, que era termos uma equipa bem competitiva. Andámos a trabalhar há muito tempo para isto, mas se amanhã perder 2 jogos ou 3, tu principalmente, que és ótimo nisso, vais dizer que acabou o fim de ciclo do Abel, que se calhar o melhor é o Abel ir embora, se calhar é melhor nem renovar com o Abel, porque ele já não é bom, é incompetente, porque já não quer trabalhar, porque já não tem fome. É assim que funciona. E, portanto, volto a dizer, é um orgulho muito grande, não é de hoje, e a Presidente sabe aquilo que eu penso, o Barros também sabe aquilo que eu penso, os jogadores sabem aquilo que eu penso, e o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Bom, ele evitou falar sobre o futuro, por quê? Porque existe uma negociação, e em negociações existem momentos certos para você dar um passo à frente e momentos que você tem que ficar recolhido. E ele, óbvio, ele é profissional, gosta do Palmeiras, está satisfeito no Palmeiras, tem no Palmeiras uma condição que ele dificilmente vai ter em outros clubes, condição de trabalho, isso ele tem aqui. Então ele pode ganhar muito mais dinheiro num time da Arábia, no time do Oriente Médio, mas ele não vai ter a competitividade que ele tem aqui. E ele gosta de competir, mas ele também gosta de ganhar dinheiro. Então tem que achar o meio termo. Ó, eu quero ter nível de competitividade e quero ganhar bem. E o melhor combo ganha, né? Então, por enquanto, ele ainda está negociando o próximo combo com o Palmeiras, então ele não quer falar, né? Agora, de novo, ele transparece uma mágoa muito grande, e dessa vez ele apontou o dedo, não literalmente, ou não sei se chegou a fazer o gesto, não me lembro, mas ele falou, ó, mas aí se eu perder 2, 3 jogos, aí vem a imprensa, e vem você, vem tu, e aí falou diretamente para o repórter, que eu não sei quem é, não sei qual deles é, eu não consigo reconhecer a voz de todos, assim. E ele falou, você é um dos que sabe fazer isso melhor. Fazer o quê? Criticar, falou que é fim de ciclo. Então, ele botou aspas de novo, usou a expressão fim do ciclo, que é uma expressão que muitas pessoas usaram para fazer campanha para derrubar o Abel do Palmeiras recentemente. E ele está magoado. Ele não entende que é assim que a banda toca, cara. Não que eu concorde, eu não concordo, eu acho errado, acho feio, e a gente não faz isso aqui. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês sabem. Então, quando o Abel dispara a metralhadora giratória de forma generalizada, aqui, nosso canalzinho aqui, tá tranquilaço, que isso não é para nós, tá? A não ser que o Abel fale assim, não, tu também, aponte o dedo pro João Quer ali, que tá ali, né? Aí nós vamos conversar. Aliás, já teve um ou outro arranca-rabo, mas não nesse teor. Então, nós estamos tranquilos. Mas o Abel... Até porque nós somos mídia palestrina, né? Antes de passar informação, antes de passar opinião, a gente toma cuidado para não atrapalhar o Palmeiras. Às vezes a gente passa do ponto e acaba atrapalhando sem querer, mas é sem querer. Agora tem gente que faz por querer. Tem gente que joga as cascas de banana, cria celeuma, que sabe o que está fazendo. Então, eu entendo que o Abel precisa ser mais bem orientado em como lidar com essas opiniões que surgem em torno dele, em torno do trabalho dele, e ele tem que valorizar as opiniões que realmente importam, né? São muitas, cara, tem muita gente que faz trabalho muito bom e que são opiniões que valem a pena ser apreciadas. E tem gente que não dá opinião, está com outra estratégia, que usa o Palmeiras como estratégia de comunicação para atingir outros objetivos.
Então, a opinião dessas pessoas não pode sequer ser levada em conta. Não pode tirar o Sora, não pode criar mais cabelo branco nele, mais barba branca nele. Mas aí é ele que tem que tomar essa atitude, cara. Ele que tem que tomar essa iniciativa de se proteger, porque senão ele vai ficar um cara velho amargo. Vencedor, rico e amargo. O que adianta? Abel, boa noite. Você falou, né, sobre o Bragantino. É um concorrente seu, né? Flamengo pode terminar hoje meia-noite fora da Libertadores. É um concorrente seu também no Campeonato Brasileiro. Esse jogo hoje valeu muito mais pela classificação geral ou por até você ganhar um pouco de fôlego contra o Sporting Cristal para poder baixar um pouco a adrenalina da equipe, mesclar mais o time e dar descanso a alguns jogadores, pensando até no Mundial, ou não tem essa não? É pedreira todo o jogo. Esqueçam isso. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade. Não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar a A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? A mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e eu quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem. Este é titular, aquele são vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu se tiver que meter um moleque a jogar, meto, como já meti. E o Abel já falou isso, acho que há dois jogos atrás. O Richard é meu titular. Ele fala assim. É que depois ele fala, puta, não devia ter falado. Aí vem com essa conversa aí. Mas a gente sabe que o Abel tem seus titulares, tem as reservas. A parte boa é que o Palmeiras está com reservas tão bons que a diferença para os titulares está cada vez menor. E quando precisa trocar, como aconteceu ontem, por questão de calma, que é perigoso, tira. O que entra bem. Tudo bem, não dá para falar que o Maurício tem o mesmo nível do Estevão. Só que o Maurício é um excelente jogador. É que o Estevão é extra classe. Você pega a fase do Giai e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha ontem entrou e deu conta. Tranquilo. Para o jogo como ontem, tranquilo. Gustavo Gomes e Bruno Fux. O Bruno Fux tá bem. Nesse caso, a diferença é grande. Mas deu conta. Deu um ou outro susto ontem no seu Fux, mas deu conta. Não aconteceu nada em cima dele. Então, é isso. Agora, que tem titular, tem, né, Abel? Sabemos que tem. Onde já me acusaram que o treinador, aliás, já fui acusado de não apostar na formação, que é uma coisa absurda. Não é do Palmeiras, foi desde sempre. Olha lá. Se eu cheguei até aqui, base de novo. Foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK. De novo, ele está falando de rede social, o que dizem dele, né? O Abel não gosta da base, foi outra frase que ecoou por muito tempo em rede social. Você vê como afeta ele. Abel, larga disso, velho. Larga de ficar dando pelota para o que diz rede social. É meia dúzia de dodóizinho da cabeça, cara. E foi por isso é que me contrataram. Também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pega. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Acabou? Acabou em grande estilo, né? Acabou em grande estilo.
ele coloca o Palmeiras acima de tudo, né? Então, é isso que faz com que o torcedor ame o Abel, né? Além dele ser um cara vencedor, além dele ser um cara que está fazendo com que o Palmeiras ganhe muitos títulos, tenha um desempenho espetacular. Acabei de falar uns números aí, né? Das últimas 20 partidas, o Palmeiras ganhou 16 e, conseguiu fazer isso com elenco trocado. Então, aquela fase de crescimento que a gente teve durante o Paulista está dando fruto agora. E nos resultados que oscilaram no Campeonato Paulista, teve gente pedindo a cabeça do cara. Não, o ciclo acabou. O ciclo acabou. Pô, tá com metade do elenco novo, cara. Trocou metade do elenco do ano passado para este ano. Então, tem que acertar, tem que, né? E usa. O que você usa para isso? O Paulista. Acertou, pegou o jeito. Olha aí, nos últimos 20 jogos, que tá jogando de bola o Palmeiras. Se você for ver, não tem nenhuma grande goleada, né? Mas são jogos consistentes, jogos fortes, jogos, né, firmes. Mesmo o jogo do Bahia, que perdeu jogando melhor. Nunca ganhou por detalhe. Podia ter ganho o jogo e ia tomar um gol no último minuto. Então, sabe, tá muito consistente, muito sólido. E não tá ganhando elogios da imprensa. Por quê? Porque a gente sabe. A gente sabe qual é o jogo da imprensa. O Palmeiras não pode elogiar o Palmeiras. Não pode elogiar demais, porque às vezes não tem como. Você pega esses números, não tem como não elogiar. Pô, a líder da Libertadores, já garantiu o primeiro lugar, líder do Brasileiro. Tem que elogiar, mas eles elogiam com os dentes cerrados, assim. É assim que a imprensa elogia o Palmeiras. E quando é para bater, eles batem. O Abel já percebeu isso. Só que ele percebeu e não se conforma. A gente já é assim que a banda toca. A gente já sabe. Por isso que a gente faz o nosso trabalho aqui de mídia palestrina. Para dar uma alternativa a vocês de não terem que ficar assistindo essa imprensa. Que fala, quando é para falar bem do Palmeiras, fala de dente cerrado. O Abel ainda não se conforma com isso. Então, Abel, filtra, bicho. Filtra quem você vai ouvir, quem você, sabe, não importa. Porque aí faz parte de um jogo, faz parte de uma estratégia. Falar do Palmeiras entra numa estratégia. Então, dá atenção para quem fala do Palmeiras, falando de Palmeiras mesmo, e ponto. Tá? É isso que eu teria para falar e para comentar diante dessa mágoa, desse azedume todo do Abel. Né? E os jogadores também precisam ser mais bem treinados para lidar com as críticas de rede social. Às vezes a gente vê jogador se abatendo muito por conta do que estão falando dele nas redes sociais. Né? É claro que tem também o eco que as redes sociais fazem no estádio. Então, às vezes, o comportamento do torcedor no estádio reflete o que ele leu nas redes sociais e aí fica um círculo vicioso que precisa ser rompido em um determinado momento. Mas o que lê direto na rede social, o jogador consegue filtrar. Consegue. Se não consegue, deveria conseguir. Jogador e treinador. É bom assim, quando ganha, que além de tudo ele solta, né? Quando perde, quando empata, quando tropeça, ele fica mais, né? Mais cegado. Assim a gente termina então mais um react do Abel. No próximo jogo o react vai ser com o João Martins, porque o Abel foi expulso. E no outro jogo do Brasileiro, que é contra o Flamengo daqui 10 dias, também vai ser João Martins, porque o Abel tomou o terceiro amarelo e tomou vermelho contra o São Paulo, então vai ficar 2 jogos fora do Brasileirão, tá? Então, aproveitem aí, Abel. Eu acho que ele vai renovar. Valeu, turma. Obrigado a todos pela companhia. Desculpem pelo horário. Hoje foi um pouco mais tarde, né? É o que deu para fazer hoje. Tá puxado. Um grande abraço a todos. Até domingo na cobertura de Bragantino e Palmeiras. Saudações alviverdes.